bem-vindos a mais um vídeo do Somos Botafogo. Meu nome é Diego Coutinho, sexta-feira, feriado de Páscoa. Vamos com as principais informações, notícias e também a minha opinião sobre o momento do Botafogo. Vamos falar sobre a transferência de Matheus Babi, jogador a princípio está negociando a sua mudança para o Fluminense, mas ainda tem alguns acertos a serem feitos e vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. O Botafogo acertou a rescisão de contrato do atacante Salomão Kalou. Outro jogador de saída é o Zé Wellison, ou seja, o Botafogo se livrando, vamos dizer assim, o termo dependendo da situação é justamente esse, se livrando de alguns contratos ruins para o clube, de jogadores que não acrescentaram nada, como é o caso do Salomão Kalou. Vamos falar também da partida do final de semana. O Botafogo joga no domingo contra a equipe da Portuguesa da Ilha, no Julite Coutinho, às 5 da tarde. Antes de qualquer coisa, eu já lhe convido para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e mandar também o seu comentário. Vamos começar falando a respeito de Salomão Kalou. O jogador da Costa do Marfim assinou a rescisão de contrato com o Botafogo. Clube e jogador chegaram a um acordo. O Botafogo terá que pagar ao jogador R$1.700.000, esse valor parceladamente, e com isso se livra do atleta. Além de se livrar do atleta, o Botafogo se livra de um valor exorbitante que teria que pagar até o final do ano, caso o jogador continuasse no clube. Kalou tinha vencimentos em torno de R$400.000. Nós temos aí de abril a dezembro 9 meses. Só você fazer a conta, 400 mil vezes 9 dá aí R$3.600.000 que o Botafogo, em torno disso, que o Botafogo teria que desembolsar com os pagamentos do atleta. Em vez disso, vai pagar R$1.700.000 parceladamente e o jogador não atua mais pelo Botafogo, vai buscar um outro clube para jogar. Infelizmente, tínhamos, pelo menos eu tinha, uma expectativa grande em relação ao Salomão Kalou. Sinceramente, tinha uma expectativa maior nele do que no Honda e acabou decepcionando, fazendo um gol apenas no jogo contra o Corinthians, empate em 2-2, disputado lá em São Paulo, ainda no início do Brasileirão. Um dos primeiros jogos do Kalou, segundo ou terceiro jogo, se eu não me engano. Enfim, vamos agora, com esse valor que o Botafogo vai economizar, certamente poderemos qualificar mais o nosso elenco, para a temporada de 2021. Enfim, além dele, José Wellison, outro jogador que estava atuando pelo Botafogo, criticado pela torcida. Também sou um crítico do José Wellison, acho que seria interessante tê-lo no elenco, mas não como titular. Enfim, mas apesar de tudo, o salário do José Wellison é de R$100.000, um salário alto para que o jogador entrega no campo de jogo. Era um jogador com custo alto e dentro de campo não fazia tanta diferença, muito pelo contrário, deixava muitos espaços e tudo mais. O jogador que pertence ao Atlético Mineiro está sendo repassado ao Sport Clube Recife, vai jogar em Pernambuco, vai jogar com o Jair Ventura. Então é mais um valor que o Botafogo economiza. E chegamos ao Matheus Babi. Esse sim, valorizado. Claro, tem lá os seus defeitos, as suas falhas técnicas, mas está valorizado no mercado. Tem proposta de Fluminense e de Atlético Paranaense. A equipe do Serra Macaense, que tem aí os direitos do jogador, aceitou a proposta do Fluminense. O Fluminense também já acertou com o Matheus Babi, mas falta acertar com o Botafogo. O Botafogo tem 10% dos direitos do atleta, mais a taxa de vitrine que o Fluminense teria que pagar. Caso o Fluminense pague tudo, ficaria em torno ali, que o Botafogo receberia em torno de 10, 12 milhões de reais. Só que o Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, também não vive uma situação boa financeiramente e quer tentar uma outra forma de negociar esse pagamento. Uma das formas seria incluindo jogadores do Fluminense que viriam para o Botafogo como abatimento no pagamento. E durante o dia circularam nomes de jogadores, do zagueiro Frazan, do volante Yuri,
do lateral Igor Julião, do atacante Samuel, são alguns dos nomes que teriam sido colocados para o Botafogo, para o clube analisar. A informação que vem do UOL, do Globoesporte.com, ambos apuraram, é que o Botafogo não aceitou os nomes que foram oferecidos e pediu a compensação financeira em relação à transferência do Matheus Babi. Enfim, está claro que o Matheus Babi não vai permanecer, mas acho que devemos esperar mais capítulos para saber se de fato ele vai para o Fluminense. Diante disso, diante da afirmação que o Matheus Babi não vai permanecer, eu particularmente já não via antes, você que acompanha aqui o canal sabe que eu venho falando sobre esse assunto, não vejo nenhum motivo para o Babi entrar em campo no domingo contra a Portuguesa. Já não via antes e agora, se tinha alguma justificativa, ela foi por terra. O Matheus Babi não vai permanecer no Botafogo e o Botafogo, com isso, o Chamusca precisa colocar Rafael Navarro ou Matheus Nascimento. Não tem porquê no domingo contra a Portuguesa, às 17 horas, lá no Jurite Coutinho, escalar o Matheus Babi. Com isso, imagino um Botafogo com mudanças em relação à partida contra o empate contra o Madureira. Naquele jogo o Botafogo entrou em campo com Douglas Borges, Jonathan, Canu, Gilvan, PV. Meio campo, Kaique, Matheus Friso, Felipe Ferreira e Marco Antônio. No ataque, Marcinho e Matheus Babi. Eu imagino ao menos uma mudança para domingo. Para mim, se eu fosse o técnico do Botafogo, se eu estivesse no lugar do Marcelo Chamusca, Rafael Navarro na vaga do Matheus Babi, Babi nem no banco de reservas, já coloca logo de lado, não tem por que continuar apostando no Matheus Babi. Ainda acredito que o Chamusca vai fazer mais mudanças. Acho que dessa vez, se tiver condições, o Ricardinho começa jogando. Mas é só um palpite, né? Vamos aguardar. Em relação aos jogadores que o Botafogo vai buscar no mercado, hoje foi apresentado um jogador que já tinha sido anunciado anteriormente. O lateral esquerdo, Rafael Carioca, chega aí para somar, já trabalhou com o Marcelo Chamusca, estava no Vitória. As informações que vêm da Bahia em relação ao desempenho dele não são boas, então vamos aguardar. O importante, apesar disso, apesar da chegada do Rafael Carioca, é que o Paulo Vitor vem crescendo na lateral, ganhando confiança e vai ser muito importante. E que, na minha opinião, pelo menos nesse primeiro momento, deve ser mantido no time titular. Então, apostaria no Rafael Carioca no banco de reservas, enquanto o Hugo e o Guilherme Santos não retornam de contusão. E aos poucos o Rafael Carioca vai ganhando oportunidades. Mas o titular, no momento, na posição, é o Paulo Vitor. Enfim, só confirmando, jogo no domingo às 17 horas, importante para o Botafogo, pensando na classificação para as semifinais do Carioca. A Portuguesa está na frente do Botafogo, tem 13 pontos, então é um adversário direto aí nessa vaga, nessa briga pela vaga nas semifinais. Amanhã nós voltamos com mais informações, notícias e opinião também aqui no Somos Botafogo. Mais uma vez te convido para você se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o seu like e mandar também o seu comentário. Valeu, galera, um abraço!